Bem, esse é mais um vídeo com a teoria do PTV. Nesse caso, a gente vai trabalhar agora em cima de outro exemplo, um pórtico com tirante. Então, esse é o pórtico que a gente vai usar. Ele tem um apoio fixo em A, um apoio móvel em E, uma rótula aqui conectando as duas vigas inclinadas e um tirante aqui no meio. A gente vai desprezar as deformações devido ao cortante em tudo, né? E desprezar as deformações devido à força normal apenas nos elementos que trabalham a flexão. Quais elementos são esses? São os pilares e as vigas, ou seja, aqui, aqui e aqui. Para esses elementos, que são seção SA e SB, eu só estou fornecendo a rigidez da flexão, já que a gente vai desprezar a deformação por força normal. Não tem sentido eu fornecer a rigidez da força normal, que é o EA, tá? Já no tirante, o tirante ele tem... Por que a gente considera a deformação nele? Ele geralmente é uma seção circular de diâmetro pequeno que dá uma área de seção transversal bem pequena. Então, o EA não é um número lá muito grande. Isso faz com que, se vocês lembrarem da equação do PTV, que era N virtual N real sobre EA dx, como o EA está no denominador, se ele for um número pequeno, esse número aqui, essa contribuição da força normal passa a ser significativa. Então, é por isso que a gente consegue desprezar em vigas e pilares que trabalham a flexão, porque a área da seção transversal é bem maior, tá? Esse A aqui acaba sendo um número tão grande que essa divisão dá uma contribuição pequena. Já no tirante, que ele tem uma área pequenininha, a gente não consegue desprezar essa deformação. Então, para o tirante eu estou fornecendo só o EA, né, de 25.000. E a gente vai calcular nessa estrutura 3 deslocamentos. O deslocamento vertical de C. E para isso, a gente vai aplicar uma força virtual unitária aqui de 1. Mesma direção e sentido aqui do deslocamento, pelo menos o sentido que a gente espera, né? Já que o carregamento está empurrando para baixo, isso aqui deve dar um deslocamento para baixo. Depois a gente vai calcular a rotação relativa em C. O que é a rotação relativa, gente? A rótula tem duas rotações, uma à esquerda e uma à direita. Aqui, ó. Ponto esquerdo e um ponto à direita. Como está articulado, elas não são iguais. Não é igual um ponto aqui, o ponto D, que a viga e o pilar têm a mesma rotação. Então, a diferença entre esses dois deslocamentos é a rotação relativa. E a gente representa isso, geralmente, assim como deslocamento, indicando uma rotação de um lado e uma rotação do outro. Pode ser nesse sentido ou nesse sentido. Dependendo do sentido que eu coloco aqui, gente, é como se eu estivesse abrindo ou fechando. Então, se eu representar as barras aqui, ó, nesse sentido, representando, eu estou abrindo esse ângulo aqui do meio. Se eu colocar o contrário, eu estou fechando esse ângulo, tá? Então, como que a gente vai calcular? A gente vai ter que aplicar um par de momentos aqui, unitários, virtuais. Por que um par? Esse momento me permite calcular a rotação do lado esquerdo. Esse momento, se eu estivesse aplicando sozinho, me permite calcular a rotação do lado direito. Como eu aplico o par com sentidos trocados, eu estou fazendo uma superposição de efeitos, que é a soma de um mais o outro. Como está um no sentido positivo e o outro no negativo, acaba sendo um menos o outro, que é a rotação relativa. Nada mais é do que a rotação à esquerda da rótula menos a rotação à direita da rótula. É a diferença aqui de uma para a outra. E a mesma coisa dá para se aplicar no último deslocamento que a gente vai calcular, a variação de comprimento do tirante, ou seja, é a diferença do deslocamento horizontal de B e D. Então, para calcular o deslocamento em B, eu teria que aplicar aqui uma força virtual unitária, e para calcular em D também. Se eu aplicar elas com sentidos trocados e mesmo valor, eu estou superpondo o efeito do deslocamento em B menos o deslocamento em D. Então, já é a diferença, o ΔBD, acaba saindo diretamente num cálculo só. Nada mais é do que o deslocamento horizontal de B menos o deslocamento horizontal de D. No lugar de calcular os deslocamentos separados e depois fazer a subtração, que também é possível, a gente já aplica as duas forças virtuais simultaneamente e acaba calculando direto a translação relativa. Reparem que o deslocamento e a força sempre costumam ter no mesmo sentido. Então, se der positivo aplicando as forças desse jeito, o tirante está ficando mais longo, tá? Se der negativo, ele está ficando mais curto. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trazer a equação do PTV de volta. Isso aqui a gente foi deduzido lá no vídeo teórico.
e dois termos. O primeiro termo, já adaptado para a tabela de Curti-Bayer, leva em consideração a deformação devido ao momento fletor. Como só tem momento fletor nas vigas e nos pilares, eu só vou usar isso nas barras AB, BC, CD e DE. Não tem sentido usar esse termo no tirante, já que não tem momento fletor no tirante. E eu trouxe o termo que leva em consideração a deformação devido à força normal. Como a gente só está considerando essa deformação no tirante, eu só vou aplicar ele na barra BD. Para o primeiro termo aqui, que vai usar a tabela de Curti-Bayer, a gente tem o L', né? Então, preciso deixar isso pré-calculado, lembrando que ele é função da rigidez de comparação e do comprimento da barra. Então, antes de mais nada, eu preciso escolher uma rigidez de comparação. Isso é um valor adotado. Posso escolher qualquer número que não muda o resultado, contanto que eu adote um valor aqui que use até o final do exercício. Eu optei por usar o valor de E e B, que é 40.000. Vocês poderiam usar o E e A ou até inventar um número aqui se quiserem. Então, com esse valor, aplicando aqui essa equação, a gente consegue achar o comprimento equivalente ao L' das barras. Então, barra de seção SA, o EIC sobre o EA é 40.000 sobre 20.000, que dá 2, vezes o comprimento dela aqui, que é 6. E para a seção SB, o EIC sobre o EA é ele sobre ele mesmo, dá 1, né? Então vai ser o próprio comprimento da barra. Então aqui vai ser 2 vezes L, que dá 12, e aqui vai ser o próprio L. Estou colocando raiz de 40, gente, porque isso aqui é um triângulo de 6 por 2. Então a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. É mais fácil escrever raiz de 40 do que colocar vários decimais aí no resultado dessa conta. Por isso que eu estou levando ele analiticamente como raiz de 40. E observem, gente, não tem L' para calcular no tirante. O tirante ele vai entrar aqui na equação, é o L mesmo, tá? Não é L'. O L do tirante são 12 metros. Então, vamos desenvolver. Começando agora para calcular os diagramas reais. Quais diagramas? Para o diagrama de momentos, gente, eu preciso do diagrama de momentos das barras que eu vou considerar deformação devido ao momento, no caso dos pilares e das vigas. E para a força normal, eu só preciso do diagrama de força normal do tirante, que é o único que eu vou usar nesse somatório. Então, eu não vou fazer todos os diagramas das barras. Vou fazer momento fletor das vigas e pilares e diagrama de força normal apenas do tirante, que é o que eu preciso para usar essa equação. Então, está aqui a nossa estrutura. Vamos começar calculando as reações de apoio, que são 3, né? Reação horizontal em A, vertical em A e vertical em E. Essa daqui é a convenção de sinais que eu vou usar para equilíbrio de forças, tá? Então, vou começar com a primeira equação de equilíbrio, que é a soma das forças horizontais. Só tem a força RHA, então ela dá 0. A segunda equação de equilíbrio que eu vou fazer, eu vou somar os momentos com relação a A, aqui, onde eu estou marcando um X. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o momento dessa daqui em relação, que é RVE vezes o braço de alavanca aqui, que é 12. E a tendência de rotação é sentido anti-horário, portanto positivo pela minha convenção. Então, 12 RVE. Depois eu tenho a resultante dessa distribuída de 6, que é 6 vezes 12. O braço de alavanca dela, a distância da linha de ação da força até o ponto A é 6 metros, então 6 vezes 12 vezes 6. E o sentido de rotação agora, gente, é o sentido horário. Então, negativo. Como não tem mais carga, que gera momento ali, já que essas duas reações não têm braço de alavanca, essa conta tem que dar 0. Isolando o RVE, a gente encontra que ele vale 36 kN. E agora a equação da soma das forças verticais igual a 0. Então eu tenho o RVA mais o 36, que é o valor do RVE, que a gente acabou de calcular, menos a resultante da distribuída, que é uma força para baixo de 6 vezes 12. Essa soma tem que dar 0 e isso me permite obter que o RVA também dá 36 kN. No momento que a reação horizontal deu 0, a estrutura ficou simétrica, né? Então ela é uma estrutura simétrica com carga simétrica. Isso facilita também as reações. Só que isso não é tudo que eu preciso para calcular o diagrama. Isso aqui, gente, forma o que a gente chama de anel fechado. E eu tenho que abrir. Eu não consigo colocar uma seção aqui, por exemplo, para fazer direita e esquerda do momento se eu não abrir o anel. Como que a gente abre? Geralmente a gente desconecta o tirante pelas duas rótulas. Então eu vou esquematizar aqui do lado o pórtico já desconectado do tirante. Então eu coloquei o tirante separado aqui embaixo. Lembra, essa rótula está conectada com esse ponto e essa rótula está conectada com esse ponto. Só estou representando separado.
Então, as reações que a gente já calculou, eu vou colocar com valor numérico aqui. Então, 0, 36 e 36. O que que falta? A força normal do tirante. Então, eu vou indicar aqui na convenção de tração. Reparem que a convenção de tração está aqui, ó. Força normal tracionando. Lá na estrutura, o que que acontece? Aparece o par. Isso aqui, lembra, são forças de ligação. Então, isso é um par, uma para a direita e uma para a esquerda. É o par de esforços normais. A mesma coisa acontece aqui. O par é igual. Então, aqui, pelo que vocês estão vendo, já é a minha convenção de tração. Se essa conta der positiva, eu vou considerar que está tracionando. Como que eu calculo isso? Eu vou fazer um momento na rótula. Lá em C, a gente passa uma linha aqui, ó, e olha direita ou esquerda. No caso aqui, eu vou olhar direito, que está dentro desse quadrado vermelho. Tudo que gerar momento na rótula, eu vou colocar na minha equação. Então, a somatória dos momentos em C pela direita, que é o que está dentro aqui dessa estrutura, vai ser o momento de N. Sentido dela em relação à rótula é sentido horário, portanto, menos. E o braço de alavanca dela é essa distância aqui, que é 2 metros. Por isso, menos 2N. O momento da vertical de 36, então, o sentido de rotação dela agora é anti-horário, portanto, positivo. E o braço de alavanca dela é 6 metros, então 36 vezes 6. E, por último, a distribuída. Reparem que só entrou metade da distribuída. Ela tem uma resultante aqui de 6 vezes 6. E a distância da resultante até a posição da rótula é 3 metros. Então, menos 6 vezes 6 vezes 3, porque a tendência de rotação é horária também. E essa soma tem que dar 0. Daria para fazer pela esquerda também, gente. Se vocês fizerem aqui, ó, dá na mesma. Isolando ali o valor de N, deu mais 54 kN, então o tirante está tracionado. Com essas informações, agora sim a gente consegue fazer o diagrama. E eu posso fazer o diagrama já com o tirante desconectado, que é mais fácil. Então, como que fica o diagrama de momentos? Se eu olhar o pilar, gente, em qualquer seção que eu fizer aqui, a reação horizontal é 0, não gera momento. E a vertical também não tem braço de alavanca, não gera momento. A mesma coisa aqui, ó. Qualquer seção que eu olhar para baixo, essa força de 36 não gera momento. Por isso que o momento é 0 nos pilares. Então, se ele é 0 aqui, ele é 0 na rótula. Não tem momento à direita e à esquerda. Como que a gente faz o diagrama? A gente pendura o QL2 sobre 8, em que o Q é a carga de 6 e o L é o L da carga, que está aqui, que é 6 metros. Então, esse valor de 27 nada mais é do que o QL2 sobre 8 pendurado, onde o Q é 6, o L é o L da carga, que é 6, dividido por 8. Ou, se vocês quiserem, pode fazer uma seção ali no meio e fazer a conta com o momento à esquerda ou à direita agora. Já que o anel está aberto, a gente tem a estrutura dividida em duas partes. E como é que fica o diagrama de força normal do tirante? Bem, eu estou representando aqui. A normal deu mais 54, então ele é constante de mais 54 kN, tração. Isso aqui é o que eu preciso da parte real para colocar naquela equação. Vamos seguir agora para calcular os diagramas virtuais para cada deslocamento. Então, eu vou mudar meu slide agora. Vamos primeiro calcular o deslocamento vertical de C. Para isso, eu vou aplicar uma força vertical unitária virtual no ponto C, na direção que eu quero o deslocamento, e vamos repetir o processo. Primeiro, calculo as reações de apoio, que são 3. Repara que, como a força é virtual, gente, eu já estou indicando que as reações de apoio também são virtuais, por isso o tracinho em cima. Então, somando as forças horizontais, a horizontal dá 0. Somando os momentos em relação ao ponto A, repara que é bem mais simples, gente. É o momento do RVE, que é mais RVE vezes 12. Lembrando que em relação ao ponto A, a tendência de rotação aqui é anti-horária, por isso que é positivo. E o momento dessa daqui de 1, que vai ser tendência de rotação horária. E o braço de alavanca é 6, menos 1 vezes 6. Essa soma tem que dar 0, então a gente tem que o RVE dá meio. E somando as forças verticais, né, eu tenho RVA mais meio menos 1. Então, RVA mais a reação que a gente acabou de calcular, menos 1 que a gente está aplicando lá em cima. E isolando ali o RVA também dá meio. De novo, a estrutura ainda está simétrica, uma vez que a força horizontal deu 0. Vamos abrir agora o tirante para calcular normal. Então, eu já tenho 3 reações calculadas, que eu estou indicando aqui. Vou indicar a convenção positiva da força normal no tirante e a ligação dela, no caso, na estrutura. Fazer um momento à direita da rótula, como a gente já fez anteriormente.
Então, eu tenho menos 2n, lembrando que agora o n é virtual, por isso a barrinha em cima. O momento dá de meio, que é mais meio vezes 6. E essa conta tem que dar zero. Lembra, gente? A gente está usando a direita aqui. Então, o que entrou? Entrou o meio, que é vertical, e entrou o n. A concentrada de 1 não tem braço de alavanca na rótula, por isso que ela não entra. Então, isolando aí o valor, nós temos que o n dá mais 3 meios. Tração. E com isso, a gente consegue traçar o diagrama. Reparem, gente, que mesma coisa do anterior. Se eu olhar aqui, a força horizontal dá zero em toda seção que eu colocar no pilar, olhando para baixo. E a vertical não causa momento, por isso que o momento nos pilares é zero. E como o momento aqui é zero e na rótula é zero, gente, não tem carga na barra, o diagrama é linear. Ou seja, não tem diagrama de momentos nas vigas e pilares. Esse é o diagrama. Já no tirante tem diagrama de força normal, tração de 3 meios. Feito esses diagramas, agora a gente pode calcular o deslocamento vertical de C. Então, vamos organizar aqui o que a gente precisa. Eu preciso do L', por isso que eu trouxe essa figura que tem os L' já calculados e o valor de E e C adotado. Eu preciso do diagrama real que a gente calculou lá atrás, então estou trazendo a figura aqui também. E preciso do diagrama virtual para o deslocamento vertical de C, que eu estou trazendo aqui também. A equação do PTV é essa, 2 termos. Então, como que fica aqui? Não tem combinação de momentos, gente. Não tem momento no caso virtual. Então, qualquer coisa que eu tente combinar dá zero. Eu vou direto para esse somatório aqui. Então, primeira coisa, o sinal. De onde que vem o sinal? É o jogo de sinal das normais, gente. Ó. Mais com mais dá mais. Jogo da multiplicação, por isso que tem um mais aqui. EIC sobre EA. O nosso EIC é 40 mil e o EA da barra é 25 mil. Então, 40 mil sobre 25 mil vezes o N virtual da barra, que é 3,5, vezes o N real, que é 54, vezes o L da barra, que é 12 metros. Ó, 6 mais 6. Fazendo essa conta, a gente encontra que EIC vezes o deslocamento vertical dá 1.555,2. Lembra que o EIC vale 40 mil, né, gente? Passa ele dividindo e a gente tem o deslocamento vertical de C de mais 3,88 vezes 10 a menos 2 metros, convertendo para centímetro, 3,888 centímetros. Está aí o primeiro deslocamento. Vamos calcular o próximo, que é a rotação relativa em C. Então, a gente tem que fazer um novo diagrama virtual, já que esse aqui só serve para o deslocamento vertical de C. Então, vamos lá, novo slide, rotação relativa em C, começando pelo diagrama virtual. Como é uma rotação relativa, eu vou aplicar um par de momentos unitários. Se ela der positiva, gente, o sentido do momento é o mesmo sentido das rotações. Se ela der negativa, quer dizer que é o contrário. Então, isso aqui eu estou arbitrando esse sentido. Então, começando pelas reações de apoio, agora para esse carregamento. Reparem, gente, que a soma das horizontais dá zero, então a reação horizontal dá zero. Se eu for somar os momentos em relação a A, olha o que acontece aqui. Ó. 12 RVE, e aí eu tenho mais um, que é anti-horário, menos um, que é horário. Um mais o outro se anulam, 12 RVE igual a zero. Portanto, a reação vertical em E também dá zero. E somando as forças verticais, momento não é força, então não entra na conta. Eu sei que RVA mais a outra reação que deu zero dá zero, então ela também dá zero. Esse é o que a gente chama de sistema autoequilibrado. Vamos separar agora o tirante. O fato das reações darem zero não quer dizer que a normal do tirante também dá. Então, vamos indicar aqui que as reações deram zero, indicar a convenção positiva da força normal e fazer um momento na rótula C pela direita igual a zero. Então, eu tenho que menos 2N, menos 1. Repara, gente, eu estou do lado direito aqui. Então, o que tem de momento? Tem um momento dessa daqui na rótula, com esse braço de alavanca que é 2 metros, sentido horário, por isso menos 2N. E só somar o momento que está ali do lado direito da rótula, que é horário de 1, então menos 1. Como isso tem que dar zero, isolando o N, agora eu encontro que ele vale menos meio, ou seja, compressão de meio, tá? Traçando o diagrama de momentos, o que a gente tem? Os pilares estão na mesma situação. Se eu olhar aqui uma seção para baixo, todas as reações são zero, então o momento do pilar nos dois é zero. Então, o momento aqui ele parte de zero, e lá na rótula, antes de chegar na rótula, olha só, ele vale 1 tracionando embaixo. Como não tem carregamento, ele varia linearmente de 0 a 1. E a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Ele vai de 0 aqui a 1 tracionando embaixo aqui. Esse é o momento para a rotação relativa em C.
E a força normal? A força normal agora é com pressão de meio na barra. Vamos para o cálculo, então, com o PTV. Então, vamos organizar aqui. O L', que a gente já calculou lá nos primeiros slides. O diagrama de momentos reais e força normal real, que não muda. E o nosso novo diagrama virtual para rotação relativa em C. A equação do PTV é a mesma, só que agora tem diagrama de momento para combinar. Então, como é que ficou isso aqui? Ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho parábola com triângulo. Ou seja, isso aqui é uma parábola embaixo, triângulo embaixo. Essa combinação dá positiva. Mesmo lado fica positivo. Se vocês pegarem a tabela de Curti-Bayer e olharem a combinação de uma parábola com um triângulo, vão encontrar que ela dá 1/3 do L', que é a raiz de 40 nessa barra, vezes o momento do meio da parábola, que é 27, vezes o momento na lateral do triângulo, que é o MB aqui do triângulo, que é 1. E essa conta eu vou ter que montá-la de novo para outra barra, já que a estrutura é simétrica. Por isso que eu estou fechando parênteses e multiplicando por 2. Então, essa combinação aqui dessas duas é a mesma coisa dessa combinação. A conta é a mesma. Isso conclui esse somatório. Vamos terminar agora com o outro. Só vou combinar para a força normal agora esse aqui. Ó. Então, mais com menos dá menos, que é o jogo de sinal. EIC sobre EA, 40.000 sobre 25.000, vezes o N virtual, que é meio, vezes o N real, que é 54, vezes o comprimento da barra, que é 12. Então, fazendo essa conta, vocês vão encontrar menos 404,56. Passa o EIC, que vale 40.000, dividindo, a gente encontra a rotação de menos 1,01110 a menos 2 radianos, ou em graus, menos 0,5794 graus. Se deu negativo, gente, quer dizer que eu arbitrei o parzinho de momentos no sentido contrário ao que o deslocamento ocorre, tá? Então, eu tinha arbitrado como se esse ângulo aqui interno ele estivesse fechando, mas na verdade ele está abrindo, tá? Então, segundo o deslocamento calculado, vamos para o terceiro. Preciso de um novo diagrama virtual para o terceiro deslocamento. Então, vamos para o próximo slide. Agora eu vou calcular a variação de comprimento entre B e D, então por isso que eu estou aplicando um par de forças de igual valor e sentidos contrários. Vou calcular uma translação relativa. Calculando as reações de apoio aqui. Soma das horizontais, olha que interessante, eu tenho mais 1, menos 1. Então, RH menos 1 mais 1 já dá 0, o RH vai dar 0, porque a soma das horizontais não precisa de mais nenhuma força. Se eu somar os momentos em relação a A, olha que interessante. O momento que essa causa, que é 1 vezes 6 horário, é anulado pelo dessa, que é 1 vezes 6 anti-horário. Então, menos 6 vezes 1 e mais 6 vezes 1. Um mais o outro se anula, sobra 12 RVE igual a 0, ou seja, a reação vertical em E é 0. E somando as forças verticais, a gente encontra que a reação vertical em A também dá 0. De novo, as três reações igual a 0, isso é um sistema autoequilibrado. O que não quer dizer que a normal do tirante é 0, tá? Então, vamos separar aqui o tirante, indicar as reações que a gente já descobriu o valor, tudo igual a 0, colocar a convenção positiva da força normal na ligação do tirante com a estrutura e somar os momentos em relação à rótula. Reparem que interessante, ó. Se eu olhar aqui do lado direito, que é o que eu estou fazendo, eu tenho o quê? 1 vezes o braço de alavanca de 2, anti-horário, que é o que eu tenho aqui, ó. E N vezes o braço de alavanca de 2, horário, que é o que eu tenho aqui. Então, isolando o N, vocês vão descobrir que a força normal ali é mais 1, para equilibrar. Com isso, a gente consegue fazer o diagrama. De novo, o diagrama de momentos, gente, dá todo 0. Mesma situação. Se eu fazer seção aqui e olhar para baixo no pilar, nunca tem carga. E aqui na barra, o momento na rótula é 0, e aqui que está chegando do pilar é 0. Como não tem carga na barra, o diagrama se conecta de forma linear sobre a barra, então dá tudo 0. E a força normal agora deu tração de mais 1. Vamos para o cálculo do deslocamento, então. Colocando aqui as informações que a gente já calculou no lugar. Primeiro os L', que a gente vai precisar. O diagrama real, que a gente calculou lá no início do exercício, e o diagrama virtual específico para a variação de comprimento entre B e D. Então, a nossa equação do PTV ainda é a mesma e, de novo, não tem nada para combinar de momentos, porque o diagrama virtual deu todo 0. Vou direto para o somatório da normal, ou seja, só do tirante. Então, mais com mais dá mais, jogo de sinal.
EIC sobre A, 40.000 sobre 25.000, vezes normal virtual, que é 1, vezes normal real, que é 54, vezes o comprimento real da barra, que é 12 metros. Fazendo essa conta, a gente tem 1036,8, passa o EIC, que vale 40.000, dividindo, isso dá 2,592 centímetros. Então, esse tirante, ó, como deu positivo, está no mesmo sentido da força virtual que a gente aplicou. Ele vai ficar mais longo em 2,59 centímetros, tracionado aqui com a força de 54. Uma curiosidade interessante é que lá na resistência dos materiais, vocês têm uma equação para calcular a variação de comprimento de barra, que é a força normal sobre o EA vezes o L. Essa daqui vem da resistência dos materiais. Então, o que daria aqui? 54 dividido por 25.000 vezes 12, que é exatamente o que a gente fez, gente. Repara, o EIC é 40.000. Então, simplifica ele dos dois lados. O que sobrou? 54 sobre o EA vezes o L, que é 12. A gente acabou caindo na mesma equação de RM para calcular a variação de comprimento de barra. Como é esperado, já que tem que dar o mesmo resultado, independente da forma ou do caminho escolhido para determinar esses deslocamentos. Com os três já calculados, só para finalizar, vamos anotar eles aqui na estrutura. Ó. Limpei meu slide. O deslocamento vertical deu 3,88 centímetros para baixo. Então, está aqui, 3,88 para baixo, ele vai ser medido aqui. A rotação relativa, eu estou invertendo aqui na representação o sentido que eu arbitrei dos momentos, porque ela deu negativa. Aí eu posso representá-la positiva aqui. 0,5794 graus. Estou colocando em graus para facilitar a noção de escala, tá, gente? Mas em exercícios de mecânica a gente trabalha em radianos mesmo, tá? Então aqui por enquanto eu estou deixando em graus. E a variação de comprimento do tirante deu 2,592, alongando, que eu estou representando aqui. Então, se eu fosse fazer uma deformada dessa estrutura, ela provavelmente, esse ponto vai descer, isso aqui vai abrir um pouco, né? O pilar vai mover aqui. Na verdade, esse aqui é um apoio móvel, né? Então ele não só pode abrir, como ele pode ter deslocamento horizontal, e o tirante vai tomar sua nova posição aqui. Então, esse tirante vai estar mais longo em 2,59. Esse ângulo interno aqui, gente, ele vai aumentar numa variação de 0,57 graus e o ponto C vai descer de 3,88 centímetros. Se vocês quiserem praticar um pouco, tentem calcular mais alguns deslocamentos. Só tomem cuidado com o horizontal aqui e E, tá? Por quê? Porque essa estrutura é isostática, ela não representa exatamente uma estrutura real. Isso aqui a gente não faz em fundação. Então, às vezes, essas estruturas apresentam, na análise, um deslocamento em E aqui muito grande, que não é real porque a gente não está com um caso ainda realista. Normalmente, um pórtico desse tipo ele é hiperestático, tá? De grau 1 para cima, já que as fundações, no mínimo, você vai ter 2 apoios fixos e, às vezes, 2 engastes. Bem, esse é outro exemplo. Espero que isso aqui possa ajudar vocês aí com a teoria e até a próxima.